Aqui no estúdio a gente vai continuar falando de política, agora mais voltada para o Aliança pelo Brasil. Já aqui do meu lado, a advogada Rubenita Lessa. Bem-vinda, bom dia para a senhora. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, a senhora passou alguns dias recentemente agora em Brasília, inclusive nós mostramos aqui no Bom Dia News um vídeo onde a senhora fez um convite para um evento que vai ser realizado próximo domingo aqui em Teresina, o primeiro encontro de apoiadores piauienses pelo do Aliança pelo Brasil. Como é que estão os preparativos para esse momento? Estamos aí na finalização dos ajustes, desse nosso grande evento que vai ser realizado no próximo domingo, dia 26. Nós convidamos que você que apoia o presidente Bolsonaro, você que se sente representado por ele, que apoia as suas pautas, que defende os seus princípios conservadores, você que se entende como uma visão de novo paradigma político representado pelo presidente Jair Bolsonaro, que você esteja conosco. Lembrando que muita gente tem perguntado, mas aí eu vou ter que me filiar? Não, o nosso momento do domingo, você vai ajudar na criação do partido, que está representado pela sua assinatura na ficha de apoio. Isso não representa filiação partidária. Você não vai estar vinculado ao partido como um filiado. Ainda não é o momento de filiação. Então, é o momento de nós nos confraternizarmos e reunirmos as forças em torno do presidente Jair Bolsonaro para que o seu partido seja criado o mais breve possível. Num primeiro momento, o presidente ele iria participar. Ele tinha confirmado presença aqui no Estado, porém uma agenda internacional não permitiu. Isso. Ele estaria conosco, mas aí foi fechada uma agenda com a Índia e a equipe dele já tinha se deslocado e a equipe está viajando hoje, o presidente está indo hoje para a Índia e infelizmente ele não vai poder estar conosco presencialmente, mas ele vai participar do nosso evento por meio de uma live. Você vai poder ver o nosso presidente, conversar com ele, se comunicar, fazer perguntas e ouvir a mensagem do presidente Jair Bolsonaro para o nosso Piauí, para você que o apoia e para você que está aí também à espera de novas ações enquanto presidente que também se vê representado por ele como um líder político. O presidente, inclusive, que gosta bastante das redes sociais, ou pelo menos sabe fazer bom uso delas. Sim, ele gosta bastante, é um meio bastante utilizado por ele, seja para publicar algumas coisas pessoais, seja do cunho partidário ou do cunho político enquanto mandatário da nação. Agora, muita gente ainda questiona, porque temos prazos, e o tempo vai passando e vai afunilando ainda mais essa situação. Qual é a situação real hoje do Aliança pelo Brasil? Não sei se março agora seria o último período para poder realmente cadastrar os partidos, enfim, como é que está hoje? O nosso prazo, nós estabelecemos como prazo, a Aliança estabeleceu como prazo, coletar as assinaturas até fevereiro. Próximo mês. Nossa meta é que até metade de fevereiro já tenha finalizado para que o pedido seja apresentado ao TSE e o TSE possa julgar o processo e validar, decidir, criado, homologado e a partir de então o Aliança pelo Brasil existe como partido político que possa disputar as eleições de 2020. Essa é a nossa pretensão. Se não der tempo, aí nós vamos continuar, vamos avançar no processo de criação do Aliança porque temos uma eleição também em vista, que é a do Mato Grosso. Então, o nosso presidente também está desejoso para que esse partido saia o mais breve possível, pela intenção de disputar as eleições também no Mato Grosso para o Senado. Mas o prazo para homologação é até quando? Março? Para que possa disputar as eleições de 2020 municipais, toda pessoa deve estar afiliada até o dia 4 de abril. Okay. Então, o partido tem que ser criado nesse prazo aí para que a gente possa ter condições de colocar uma chapa e assim apresentar e todos estarem filiados para a disputa de 2020. Agora, muita gente aqui no Piauí chama a senhora de a queridinha do presidente. Principalmente quando ele foi a Parnaíba, a senhora estava sempre do lado dele. Eu ouvi muito, Rubenita Lessa, a queridinha do presidente. É bem assim? Ele me quer muito bem, graças a Deus. Nós temos uma relação de amizade, temos uma relação muito próxima. Já é de um trabalho há muito tempo, já é daqueles corredores da Câmara. Eu me identifiquei com ele politicamente. Primeiramente, ele parece muito com o meu pai. Eu falo aqui, o jeito dele parece muito com o meu pai. E eu me vi representada por ele pela forma dele agir politicamente, pela defesa das suas ideias. E aí começou essa construção. E ele tem muito respeito por mim, muito carinho e
na sua vinda no dia 14 de agosto, que foi marcante, porque foi a primeira visita oficial do presidente. Ele me convidou para integrar a comitiva oficial, vim com ele no avião e foi um momento muito bom, porque ali eu pude ver a colheita de todo aquele trabalho, de todo o trabalho das pessoas do Piauí, daquelas pessoas que foram para as ruas. Eu fico bastante emocionada. Era um momento em que as pessoas estavam ali vendo o fruto do seu trabalho, da esperança de um novo Brasil, de um novo Piauí, e era na minha terra, no meu povo. Então, foi muito bom, é muito bom estar com o presidente. E agora, recentemente, a gente já esteve juntos, né? No terceiro dia do ano, né? Nos reunimos bastante tempo, a gente ficou numa conversa quase 1 hora, conversamos muito, sorrimos bastante, conversamos bastante sobre o Aliança, sobre os rumos políticos e sobre muitas ações que ele vem fazer aqui no Piauí. E nessa conversa saiu a pauta, Rubenita Lessa também se lança pré-candidata a prefeita de Teresina? Bom, a pré-candidatura que está posta é para a vereadora de Teresina. O convite que foi feito foi para prefeita por alguns partidos. Mas, como eu estou na construção do Aliança, e a gente tem que ver essa questão do prazo, o que foi pensado foi, se der tempo, a gente vai montar essa chapa do Aliança. Se não der tempo, Rubenita Lessa sai pré-candidata a vereadora. E aí, eis a difícil missão de verificar qual partido eu irei, caso não seja pelo Aliança. Mas já recebi 3 convites. E agora o rumo é o Aliança. Esses partidos, inclusive, têm muito respeito por mim, porque disseram, doutora Rubenita, nós sabemos da sua importância política aqui no Estado, você é necessário, precisamos de você no pleito político. Sabemos da sua amizade, da sua relação com o presidente, que você está imbuída na criação do Aliança. Contudo, caso não dê tempo, se a senhora quiser disputar conosco na nossa chapa aqui no partido, fique à vontade. As portas estão abertas. Foi nesse sentido. A senhora pode anunciar os partidos ou prefere não? Eu prefiro não falar no momento. Estou trabalhando pelo Aliança agora. Vamos verificar aí a questão do prazo e aí sim, se não der certo o Aliança vir para 2020, aí eu vou verificar com calma por qual partido que eu vou disputar para poder representar os interesses da nossa cidade. Jair Bolsonaro já deixou alguns pontos em destaques bem claros, principalmente em relação a Luciano Bivar, por ele ter saído do partido, o motivo de ter levado ele a deixar o PSL. Agora, a senhora que está sempre mais próxima dele, teve algum motivo em especial que não foi anunciado? Não, os motivos foram os que foram anunciados. Foi falta de comunicação, falta de publicidade de alguns atos praticados. E aí teve muito desgaste, que culminou com aquela disputa pela presidência do partido, a liderança, aliás, do partido na Câmara. E aí aquela apresentação de listas, ora era o delegado Valdir, ora era o Eduardo, e foi polarizado um grupo que realmente trabalhava contra os interesses do presidente e do governo. Isso que foi o mais grave, porque eram políticos, eram parlamentares que estavam na base, mas que estava sendo muito claro uma articulação contra o que o governo apresentava. E contra o que o governo apresentava, se representava os interesses contra a nação, porque o que o presidente estava apresentando, como medidas de avanço à economia, como medidas de mudança, eram boas para o Brasil. Então, não teve condições, infelizmente, dele permanecer e ficou dessa forma. As mudanças de alguns ministros na gestão de Bolsonaro significam o que exatamente? Que ele errou em algumas apostas ou que realmente ele está de olho e caso exista alguma irregularidade, ele troca independente de quem seja? Olha, ele é muito convicto daquilo que faz e ele sempre disse assim, o critério que eu trouxe a vocês é o critério técnico. Pela primeira vez, vocês viram no Brasil ministérios não serem fatiados por partidos políticos. Não foram chamados. Partido tal fica responsável por ministério tal. E aí vocês se dividem, como chamado, porteira fechada e colocam o pessoal para dentro. Não foi feito assim. Então, aí já houve uma mudança no trato político. Posteriormente, após ele chamar os ministros, tem todo esse trabalho de ajuste. O que ele diz é, você é responsável por quem você coloca, por quem você nomeia, aquilo que você propõe. Se você não estiver fazendo um trabalho satisfatório, você vai ser tirado. Ele é muito prático nisso, porque a visão dele o Brasil não pode mais parar, o Brasil não pode mais perder tempo. Então, não tem mais sentido ter problemas de ordem administrativa. Se houver problemas, ele resolve. Se você não resolver, então eu resolvo eu. Ele é bem prático nisso. E aí teve alguns problemas iniciais e depois foram resolvidos. Graças a Deus as coisas estão caminhando assim bem.
O primeiro ano de Bolsonaro na gestão do Brasil, na frente do Brasil, no comando do nosso país, já passou. A senhora acredita que a partir de agora, inclusive já com a reforma da Previdência, que eu acredito que era um dos gargalos maiores, não só para Bolsonaro, mas para qualquer presidente que realizasse, já passou. A partir de agora, fica mais fácil ou continua ainda na mesma dificuldade? Fica mais fácil, no contexto econômico, o próprio país vai respirar mais, vai responder as empresas, os empresários. A nota do Brasil já cresceu no ambiente internacional. O conceito e a segurança para que o investidor possa trabalhar no Brasil já melhorou. Basta ver os índices de aumento de emprego, de diminuição do desemprego, aumento efetivo. Foi trabalhada a redução da taxa de juros. Em todas essas coisas, elas propiciam para que a economia responda. Agora, há um novo rumo para que ele trabalhe. Isso aí a gente conversou, será feito um amplo trabalho voltado para o Nordeste. E isso daí ele conta com todos os ministros, especificamente aqueles que trabalham em algumas pautas voltadas para uma atuação diferenciada no Nordeste. Então, o primeiro ano foi um ano de sucesso, apesar de algumas dificuldades, elas existem sim, e ajustes. Mas incompreensões, pessoas que propositalmente passaram a informação que não foi a que procedeu, mas com aquele ajuste. A casa estava bagunçada, um país quebrado, com grandes problemas. Ninguém espera que em um ano vai se fazer milagres. Primeiro porque ele não é operador de milagres, ele é um político muito sincero, por sinal, e que fala, sei fazer isso não sei, mas estou confiando para quem sabe. Então, é muito bom o trato com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro. E ele tem amor pelo Brasil, ele tem amor pelo povo brasileiro. São problemas, por exemplo, que nós conversamos, como a falta do acesso à água. Ele acha um absurdo, é algo que indigna o coração. Eu mostrei imagens para ele que ele ficou emocionado quando viu. E ele disse, poxa, Rubenito, isso aqui é um absurdo. Nós não podemos admitir que pessoas morram por falta de acesso à água. Isso aqui não tem condição de se negociar com isso, não tem mais o que se esperar. Então, a gente tem que fazer um trabalho, uma força-tarefa no Nordeste, e ele tem esse amor para o Nordeste, que são problemas de todas as ordens. Tem os problemas externos, como a gente vê, qualquer decisão tem um impacto no ambiente internacional, e tem os problemas internos. Mas tudo isso está sendo feito com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito compromisso. É uma equipe bastante comprometida, gente que chega 7 da manhã e que sai, como eu vi, 11 da noite, trabalhando arduamente pelo Brasil, para que o Brasil avance, para você ter uma vida melhor. Infelizmente, essa questão do Nordeste, Bolsonaro, como se fossem adversários, está sempre na mídia, sempre à tona. Eu digo infelizmente porque seria melhor se a gente não precisasse fazer isso. Mas já que a senhora falou, eu vou até prolongar mais o assunto, porque, por exemplo, nós temos um governador que é petista, mas que é muito inteligente, é um ótimo articulador, tem boas relações em todo o país, em especial em Brasília, mas é um temor do nordestino e do piauiense também. Tem o governador petista, vem aí uma eleição para prefeito que também não seja da base do presidente, enfim, e o presidente de um outro lado. Esquerda, direita, direita, esquerda. De que forma a senhora, no caso, pode deixar nós, os piauienses e os nordestinos, de um modo geral, mais tranquilo em relação a esses desencontros partidários? A primeira coisa que eu asseguro para vocês, tal qual eu afirmei quando eu concedi a primeira entrevista após o resultado das eleições, o presidente Bolsonaro é o presidente do Brasil, dos brasileiros. Não haverá nenhuma ação que vise ou que vá prejudicar o piauiense, o nordestino, porque o presidente Bolsonaro tem um alinhamento de princípios à direita e o comando da gestão do Nordeste à esquerda. Por que eu falo Nordeste? Porque, na verdade, é o Nordeste inteiro. E aqui no Piauí, o governo é petista. São alinhamentos totalmente antagônicos. E não só alinhamentos, mas condutas. Basta ver, por exemplo, o aumento dos professores, que foi aprovado, o PIS, e o governador anuncia que não vai repassar. Então, fora isso, a criação do tal consórcio Nordeste. É uma clara mensagem
subliminar, indireta, para os nordestinos de que o presidente Bolsonaro não teria cuidado ou não cuidaria do nordestino. Por isso é necessário que os governadores se reúnam num consórcio para que busquem investimentos à parte e invistam no Nordeste. O que é uma falácia, o que é uma mentira. É uma narrativa mentirosa, é uma narrativa oposicionista, visa tão somente fazer o enfrentamento político, porque sempre estiveram no comando do Nordeste e nada fizeram. É inadmissível que nós tenhamos problemas, como nós estamos vendo no sul do Piauí. Eu recebi vídeos daquelas estradas, da Transcerrados, aquelas que promovem o escoamento da produção de soja, que é uma imoralidade. Então, é uma leviandade querer colocar que o presidente Bolsonaro estaria em oposição ao piauiense, ao nordestino. Inclusive, lhe dizer que o que vale sempre é a proclamação da verdade. Acesse as mídias do governo, verifique o que é que os ministérios, você que tem Instagram, você que tem Facebook, você que tem Twitter, siga os ministros, siga os ministérios, verifique as ações que o governo está fazendo. Então, você não vai ser enganado. Por exemplo, a reforma da Previdência teria que ser aprovada, e ela foi aprovada com percentuais que foram discutidos amplamente. Quando chegou no Piauí, você vê o descaramento de parlamentares dizerem que foi o presidente Bolsonaro que obrigou a reforma a ser feita, e a que foi apresentada aqui foi extremamente danosa, não ouviu os servidores, as categorias, com muito tumulto e extremamente arbitrária, como a gente ouviu o presidente da Assembleia dizer, vai ser apresentada hoje, vai ser votada hoje, foi. Porque é um grupo político que manda em tudo e define tudo. Na verdade, o governador Wellington Dias, eu concordo aqui com o Mão Santa, nós conversamos no telefone, não há um governo, há um dono do estado do Piauí. E nós estamos aqui também para mudar esse paradigma. Não dá mais para tratar o Piauí dessa forma. Basta ver os hospitais, basta ver as estradas, basta ver a realidade do que nós vivemos. Inventem qualquer outra história, mas não culpe o presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, ele virá com soluções, mas respeitando um pacto federativo e sendo feitos os repasses, e que nós sejamos os fiscais desse repasse, que nós sejamos os fiscais dessas ações do governo federal aqui no Piauí. Eu convido você a cuidar do Piauí, a cuidar da sua cidade, a verificar a obra que está sendo feita, porque, pelo presidente Jair Bolsonaro, o Piauí vai deslanchar. É isso que a gente espera, advogada. Muito obrigada pela vinda da senhora. Por gentileza, volte outras vezes aqui no Bom Dia. Eu que agradeço pelo convite e reitero, domingo agora, dia 26, esteja conosco lá no Atlantic City, auditório Helena Souza, a partir das 10 da manhã. E vamos dar a nossa força e mostrar o nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ok.